Deus acima de tudo. Deus está acima de tudo na nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Deus seja louvado. E serafins estavam por cima dele. Vamos ler o versículo 2. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. Irmãos, eu estava lendo a Bíblia em casa e eu fechei os olhos e fiquei imaginando Isaías olhando, ele ali. Imagine você, jovem, entrar no templo para adorar ao Senhor e de repente receber um chamado, o arder do chamado. Aleluia. Ele adorando ao Senhor, ele recebeu o chamado. E ali ele vê a glória de Deus, e ali ele vê aqueles seres, e aqueles seres queimavam. Significa queimar, incendiar. Serafim significa arder, arder em fogo. E ali ele cobria o rosto, ali eles cobriam os pés, e ali eles voavam. Irmãos, aqueles seres que estavam ali, aleluia, glória a Deus. Vamos ver no versículo 3, eles clamavam um para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. Nós podemos ver Isaías ali, ele sentiu o que ele sentiu, irmãos. Ele sentiu a obediência daqueles seres a Deus. Aqueles seres estavam ali incendiando com a glória de Deus. Aleluia, glória a Deus. E eles cobriam seus rostos. Irmão, eu imaginava tão grande era a glória de Deus. Imagine, irmãos, imagine, feche os olhos e imagine seres de fogo tampando o rosto, tampando os pés, porque a glória de Deus era tão grande. João fala que ninguém viu a Deus. Então Isaías apenas viu a glória de Deus. Ele teve aquela visão, irmãos. É tanto que vai seguir, vai dizer que a fumaça entrava no templo, porque a fumaça, Deus via Isaías, mas Isaías via a sua glória. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Então o arder do chamado, irmãos, tem que estar na obediência, de estar no Senhor. Irmãos, o chamado é forte, o chamado dói, o chamado pesa, mas é o chamado de Deus. Deus tem chamado o Espírito Santo para trazer para você que todos nós temos chamado, cada um tem chamado, mas poucos respondem a Deus. Todos são chamados, mas poucos estão respondendo a Deus nos últimos dias. Todas as pessoas, nós temos tempo para tudo, irmãos. Tudo, nós temos tempo para tudo. Mas para responder o Senhor, a gente não tem tempo. A gente não está tendo tempo de responder o Senhor. Então, todos são chamados, mas poucos respondem ao chamado de Deus. Aleluia, glória a Deus. Deus seja louvado. Então, vamos continuar a leitura, irmãos. Versículo 4. Vamos ler a Bíblia, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. As bases do limiar se moveram à voz do que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Irmãos, esse versículo 3, esse versículo 4, o Senhor me deu sobre a presença de Deus. Irmãos, quando a gente vai ler lá Êxodo, eu creio Êxodo, né, pastor, que Moisés estava no monte e o monte fumegava e estremecia. A presença de Deus é tão forte, irmãos, que ali Isaías olhando ali, todo aquele local estava a se mover com a presença de Deus, de tão forte que era. Aleluia. O chamado que Deus tem na sua vida, o que o Espírito Santo te chama todos os dias para você estar com Deus, para você estar perto de Deus. E por vezes nós não queremos esse chamado. O chamado dói, irmãos. O chamado é uma prensa. Parece que você vai ser prensado e você diz: eu não aguento mais. E quanto mais você diz que não aguenta mais, mas a prensa, a gente, né? Que tá a prensa eu também, né? E sai o quê? O azeite. O azeite só sai na prensa. Aleluia. Aleluia. E é isso o chamado. O Senhor está te chamando nesta noite, líderes piedosos, para serem humildes e mansos, assim como Jesus foi. E, aleluia, glória a Deus. Então aqui está o chamado de Deus para a sua vida. Vamos ler o versículo 5, amém? Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Irmãos, aqui o Senhor me deu algo muito forte. Aleluia. Imagine você jovem adorando ao Senhor, e você vê aquele alto e sublime trono, você vê aqueles seres, e você diz: ai de mim. Porque, irmãos, o chamado é tão forte que quando você vê a glória de Deus na sua vida,
Eu sou pecador. E o Senhor me deu algo muito forte. Ai de mim. E Isaías continua a falar. Ai de mim. Aleluia. Estou perdido porque eu sou um homem de lábios impuros. Habito no meio de impuros lábios. Irmãos, a influência é muito grande nos dias de hoje. Nós somos pecadores sim, mas o nosso meio influencia muito. A gente tem que ter muito cuidado com o nosso meio. Porque o apóstolo Paulo fala: as más conversações corrompem os bons costumes. Então, irmãos, Isaías sentiu ali o peso. Eu creio que ele sentiu o peso do chamado, como nós sentimos. Quando nós sentimos, eu creio no ministério dos serafins, ele olhando para os serafins, ele olhando a obediência daqueles seres. Eles voavam em obediência. Eles tapavam o rosto em obediência pela glória de Deus, como dissesse: não vou me esbilhotar. Eu sei que é a glória de Deus, eu sei que a glória de Deus está ali. Eu estou aqui ardendo em obediência à glória de Deus. E eu vou cumprir o meu chamado à glória de Deus. Aleluia, glória a Deus. E Aleluia. descobrir os pés, que, irmãos, representam a direção de vida. Nós vamos ver em Provérbios, irmãos, pode ver várias citações da direção de vida. Nós temos que ter cuidado na direção da nossa vida. Cada passo que a gente dá um passo à frente para o nosso chamado, ou nós estacionamos no nosso chamado. Aleluia.